7 truques de costura que vão facilitar demais a sua vida. Vem comigo! Cuidado, esse tipo de coisa pode acontecer com você. Mas calma, eu vou te mostrar como utilizar o desmanchador de costura da forma correta. Primeiro eu uso essa parte pontuda para dentro, só para começar, depois eu viro e continuo desmanchando com a bolinha virada para dentro. Ela serve justamente para evitar rasgar o tecido. Uma outra forma de desmanchar é dar alguns piques pela parte de fora, e isso vai facilitar bastante para puxar a linha pelo lado de dentro. E olha só como é prático. Agora eu puxo de uma vez só e a linha já está toda solta, aí eu já faço logo a limpeza das linhas. Não tem mistério, simples assim. Algumas costuras têm uma correntinha pelo lado de dentro. Aí eu dou um pique no limite onde eu quero desmanchar. Nem sempre ela solta de primeira. Nessa parte que é mais grossa, tem um pouquinho mais de dificuldade, mas é só ir soltando aí aos poucos. E depois eu puxo e ela não vai desmanchar direto, porque eu já dei um piquezinho ali. E pronto, eu desmanchei somente onde eu queria. E isso é o que acontece se você não marcar esse limite, aí pode acabar desmanchando demais. E vamos para o próximo truque. Esse aqui é um acabamento feito em uma máquina overlock, tipo essa aqui. Ela corta o tecido e faz o acabamento ao mesmo tempo. Mas se você não tiver uma overlock, sua máquina doméstica imita esse ponto. Vem comigo que eu vou te mostrar. Se sua máquina doméstica tiver esse ponto aqui, ou este outro, este aqui e este também, então você pode utilizar para simular a overlock. Ajustei a minha máquina em cada um desses pontos. Vou passar a costura agora com cada um deles e no final vamos comparar com a overlock original. Eu simplesmente passo a costura nas bordas desse jeito. Lembrando que a máquina doméstica não corta o tecido, isso você tem que fazer manualmente. E este é o resultado. Esse aqui é o primeiro ponto, achei que ele ficou lindo. Esse é o segundo, o que você acha? E esse terceiro foi o que eu achei mais perfeito. E esse último é o mais simples. A próxima dica é simplesmente incrível. Vocês sempre me perguntam para que serve a agulha dupla. Então, eu vou te mostrar 3 dicas do que ela pode fazer. Inclusive utilizando junto com esse calcador diferentão aqui. E a agulha é essa daqui. Vem comigo aprender. Para encaixar a agulha, você encaixa normalmente como se fosse uma agulha comum. E eu estou utilizando uma máquina doméstica. Ela fica assim na máquina, são 2 agulhas em uma só. Eu passo a linha normalmente na parte de cima, somente ali na agulha que eu vou separar. A primeira dica é para fazer bainha em roupa de malha que imita a bainha colarete. Eu já ensinei essa dica várias vezes e já dei vários truques para vocês. Ela fica exatamente assim, olha só que linda! Para a terceira dica, eu vou diminuir o ponto para 1,5, a tensão pode ser entre 8 e 9, faz o seu teste aí. E vou encaixar normalmente ali o calcador, esse calcador de nervura, ele é bem diferentão. E com ele você consegue fazer aquelas costuras diferentes, bonitas em camisa social. Aí vai fazendo a costura, vai fazendo um teste no retalho e olha só como que fica bonito. Ele fica com essa parte assim, com esse relevo. É importante usar uma linha na mesma cor do tecido para deixar um acabamento mais bonito e use a sua criatividade aí. A terceira dica é bem simples, você pode fazer uma bainha colorida só para dar uma diferenciada em uma roupa, utilizando essa mesma técnica da bainha que imita colarete. A costura fica assim e sai um pouco do básico. Antes de ir para a próxima dica, se você quiser aprender a costurar totalmente do zero, eu preparei um mini curso gratuito para iniciantes. O link está aqui abaixo na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Tome muito cuidado! Isso pode acontecer quando for costurar malha. Vem comigo que eu vou te explicar o jeito certo. Na sua máquina doméstica, você vai encontrar esses 3 pontinhos, que indicam o famoso ponto flexível. É só ajustar no ponto flexível e perceba que nesse ponto a máquina trabalha mais devagar. Ela fica indo e voltando para construir o ponto flexível. E você já vai ver o resultado. Lembrando que para costurar malha você precisa usar uma agulha específica ponta-bola. No ponto reto, ela costura mais rápido, mas você não deve utilizar esse ponto simples em tecidos de malha. Porque quando a malha estica, acaba arrebentando o ponto. Já o ponto flexível acompanha a elasticidade do tecido e assim ele não arrebenta.
E aí, você já conhecia essa dica? Me conta aqui nos comentários. Olha só o que uma costureira pode fazer para reaproveitar essas sacolas de loja. Vem comigo! Primeiro, eu recorto todo o fundo da bolsa, corto ela no meio e removo as alças bem devagar para não rasgar. Aqui está rápido porque aceleramos o vídeo. Agora é só pegar o seu molde em papel manteiga e colar desse jeito aqui. E preste atenção nesse truque. Vou utilizar um palito de dente, 2 canetas e uma fita crepe. Passo a fita para juntar as 2 canetas desse jeito. O palito de dente vai criar uma distância perfeita de 1 centímetro. Agora você pode fazer todo o desenho com a margem de costura de 1 centímetro no seu papel de bolsa. Se está gostando das dicas, já deixa o seu like. Agora é só cortar o seu molde feito em um papel bem mais encorpado e já com a margem de costura. Você já conhece essa linha transparente? Espera aí que eu já vou te mostrar para que ela serve. Eu tenho aqui esses tecidos fininhos, organza e tule. Vamos fazer uns testes? Eu passo ela na minha máquina doméstica como se fosse uma linha comum. E na parte de baixo eu também coloco na bobina. Vamos começar com ponto reto no tamanho 3. E aí eu costuro dando uma esticadinha para não agarrar. Faço um retrocesso para reforçar. Corto o excesso e agora eu vou fazer um zigue-zague. Posiciono aí na minha máquina a largura desejada e faço esse acabamento, e dessa forma vai ficar perfeito e muito discreto. Olha só que lindo que fica esse acabamento. E do outro lado você quase nem vê a costura. Aí eu diminuí o ponto do zigue-zague para fazer a bainha e deixar esse acabamento bem delicado. Aqui eu dou uma esticadinha para formar como se fosse um babado nas pontas. Olha que lindeza que fica esse acabamento. Pronto, agora eu vou usar o ponto flexível para testar no outro tecido, que é o tule. O tule é flexível como se fosse uma malha. Ele é uma malha, sendo que é transparente, por isso que eu estou utilizando esse ponto. Ele fica perfeito quando você quer fechar uma costura. E olha só como que fica legal. Eu estiquei para você ver que o ponto não arrebentou e esse acabamento fica bem delicado e ao mesmo tempo bem firme. Lembrando que para isso eu utilizei uma agulha fininha número 10 ponta bola. Olha só essas 3 dicas para costurar jeans na máquina doméstica. Dica número 1. Sempre corte os excessos, isso diminui as camadas do tecido e você consegue costurar com muito mais facilidade, exatamente do jeito que eu fiz nesta bainha aqui. Olha só, é um processo bem simples e que ainda deixa a bainha com menos volume no final. Dica número 2. Utilize o martelo para amaciar o jeans. Pode até ser um martelo comum de obra, você vai ver que a peça vai passar bem melhor pela máquina. E aí, está gostando do vídeo? Então já curte aí! E dica número 3. Utilize a agulha certa para cada tipo de tecido. Geralmente, para costurar jeans, eu utilizo agulhas número 16 ou 18, que são as mais grossas e resistentes. Assim você não corre o risco de quebrar a sua agulha quando for costurar tecidos mais pesados. E aí, gostou das dicas? Então siga o nosso perfil.